Está no ar o nosso Vida e Saúde mais uma vez. Que privilégio a gente tem de passar um tempo juntos aqui no programa, pensando, falando, sugerindo sobre saúde. É uma bênção, não é? Vem pra cá porque o programa de hoje está muito legal. A gente vai falar sobre cuidados que nós precisamos ter, daqui para baixo. Membros inferiores, e tem especialista para falar sobre esse assunto. Então, se você tem algum problema por aí, tá incomodando, tá com dor, tá com dificuldade, já prepara a sua pergunta aí no celular, deixa prontinha para disparar pra gente daqui a pouquinho. Hoje ainda tem mais um episódio do Destino Vida e Saúde por aqui e você vai poder fazer alongamentos com Tânia Santos. Tudo de bom aqui no programa para você, e eu começo esse programa trazendo uma reflexão, um texto da Bíblia, um texto abençoado que está lá em João 16:33. Esse verso diz o seguinte: olha, eu falei essas coisas para que em mim, disse Jesus, vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Que texto bom para a gente relembrar ao longo do dia. Às vezes a gente acorda, lê a Bíblia, faz ali a nossa oração, mas o dia vem com seus problemas, com seus desafios e a gente, às vezes, pode se esquecer daquilo que foi lido lá cedinho. Por isso eu trago aqui para você agora. Tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Essa dificuldade que você está passando, essa angústia, essa incerteza, se colocada nas mãos certas, se colocada, se trocada, de fardo com o fardo de Jesus, você vai ter vitória. E aqui nessa vida, porque a gente muda de perspectiva. É o Vida e Saúde, começando aqui na sua tela. Eu vou ali e volto em 30 segundos. Fica comigo, porque você vai aprender a cuidar melhor dos membros inferiores. Até já! Estamos juntos mais uma vez. Vem pra cá, não é por acaso. Sabe que Deus, Ele pensa nas suas necessidades, pensa em como prover para você, como tocar o seu coração. E se você está acompanhando Vida e Saúde, sabe que também é propósito dele que você aprenda um pouquinho, que você mude aí, quem sabe, a sua cabeça, as suas práticas do seu dia a dia. No programa de hoje a gente vai tratar aqui sobre como cuidar dos membros inferiores, suas pernas, seu joelho, seus pés. Vem pra cá, o especialista nosso já está aqui conectado, mas eu quero saber de você. Me conta aqui quais são os principais incômodos que você sente aí nas pernas ou pés. Você pode me contar? Envie a sua resposta para o QR Code aqui da sua tela, ou então anota o nosso contato mais uma vez aí, olha, ele é 12982660004. Dr. Francisco Mateus, ele que é ortopedista, ele atua no Hospital Adventista de Manaus. Seja bem-vindo ao Vida e Saúde. Tudo bem, doutor? Obrigado, Teru. Eu estou bem. Espero que vocês estejam bem também. É um prazer muito grande, novamente, conversarmos sobre ortopedia. Doutor, o senhor sabe que quando vem aqui, a audiência sobe. Eu não sei o que o senhor fala, o que o senhor faz, mas a audiência sobe. Então, a responsa. O pessoal quer saber como cuidar melhor dos membros inferiores. Aliás, a gente pouco pensa sobre isso, até ter um problema. Vamos pensar quais são esses membros inferiores mais que precisam da nossa atenção? Perfeito. Então, Teru, os membros inferiores fazem parte do esqueleto humano, né? Só para a gente resumir aqui de uma forma bem sucinta. O esqueleto humano é um esqueleto, é um sistema que nós precisamos para locomoção, né? Então a gente precisa dos ossos, né? Especialmente os membros inferiores, para a gente se locomover, né? Para a sustentação do nosso peso, do nosso corpo, né? E também serve para armazenamento de nutrientes para o nosso corpo. Então, o osso não é aquele membro inerte, aquele membro seco, né? Que normalmente a gente tem essa ideia, não é? Mas a parte óssea é uma parte viva,
né? É uma parte em constante remodelação. Então, nós precisamos, sem dúvida, cuidarmos dessa parte, porque ela impacta demais na nossa qualidade de vida, né? Nós precisamos dos membros inferiores para a nossa movimentação, locomoção, nosso trabalho, o nosso dia a dia. Aí a importância de cuidarmos dos membros inferiores. Demais, demais. Se a gente pensar bem, olha, eles nos sustentam. E é interessante que esse cuidado, doutor, ele passa por todas as fases da vida. Não são só as pessoas mais velhas que precisam de cuidado. Tem criança que reclama de dor, dor na perna, acorda à noite chorando de dor, né? Aliás, vamos falar sobre quais seriam os primeiros sinais de problemas nesses membros inferiores, doutor? Então, os primeiros sintomas na criança, por exemplo, não é a dor, né? São sintomas de deformidade. Então, você vê a criança, por exemplo, no momento em que começa a caminhar, a deambular, começando a pisar com os pés para dentro, por exemplo, né? Deformidades anatômicas mesmo. Então, os pais devem ter muito cuidado ao verificar os seus filhos, como essa criança está andando, né? E também olhar a coluna, porque a coluna ela tem sido assim muito frequente nessa fase, né? Nessa primeira fase aí da vida. Bom, os mais velhos têm que se atentar para outros sinais. Tem gente que vive com o joelho, por exemplo, crocante. É normal ter um joelho crocante que faz aquele barulhinho ao agachar, ao levantar? Ou a gente só deve se preocupar quando tem dor? Então, eles têm que ser levados em consideração, né? Porque quando a doença está logo no início, é muito mais fácil nós abordarmos, né? O tratamento é muito mais fácil. Então, existem várias patologias nos membros inferiores que a gente tem que ter muito cuidado. Esse joelho crocante, por exemplo, já pode ser o início aí de uma artrose, ou seja, um desgaste dessa articulação do joelho. Muito bem, vamos então pensar em fatores que podem contribuir para problemas nessa região. Que seria alguma coisa hereditária, mau uso de sapatos, má postura? Quais seriam os principais fatores de risco para doenças ou problemas nessa região inferior, doutor? Então, nós temos aí várias patologias dos membros inferiores. São, assim, centenas de patologias, né? Se a gente pegar todo o membro inferior, né? Os mais comuns, os problemas mais comuns é exatamente o quê? A artrose, né? A diminuição da mobilidade. Nas mulheres, Teru, é muito frequente, por exemplo, o joanete, né? Nós temos em homens também, mas em mulheres é extremamente frequente devido ao calçado, né? O tipo de calçado que as mulheres usam normalmente, né? Nós temos então as deformidades também, né? Que são muito frequentes. O esporão de galo, que é a fascite plantar, devido à falta, né, de atividade física, e as artroses, que são as degenerações, né? Então, os fatores que concorrem para esse tipo de problemas são fatores inicialmente genéticos, porque a gente vê isso de uma forma bastante impactante, a questão genética, mas também nós temos a questão extrínseca, que é a questão aí do meio ambiente. O que você pode fazer para que você possa, então, melhorar, né? Ou então postergar esses problemas. Problemas como, por exemplo, o peso. Então, o sobrepeso é um fator que desencadeia, por exemplo, as artroses, né? A falta de atividade física é um outro fator, né? As dietas inflamatórias, né? A alimentação industrializadas, o próprio leite, né? Carne vermelha, o álcool, enfim, são alimentos inflamatórios que ajudam no aparecimento dessas patologias degenerativas dos membros inferiores. Olha aí, você de casa pensando somente em fisioterapia, você percebe que o doutor Francisco, ele está tratando aí, está olhando com carinho para os membros inferiores, mas ele está tratando da sua vida como um todo. É a sua dieta, são seus hábitos, são os fatores hereditários. Doutor, eu vou relembrar aqui, o senhor mencionou vários dos problemas nos membros inferiores, mas eu vou relembrar aqui os principais, tá? Vou trazer aqui primeiro, olha, joanetes, por conta do uso do salto alto.
Vou trazer aqui O também. joanete, o joanete, Pedro, tem um fator genético e tem um fator externo, né, ambiental. Sapato muito apertado, sapato alto, não é? São fatores aí que desencadeiam o aparecimento do joanete, tá bom? E ele tem uma progressão, doutor? A pessoa vai. Ela progride sim, pode progredir. Olha esse outro problema aqui que o doutor mencionou, olha, o esporão de galo, que seria já na pontinha aqui, né, no calcanhar. São sintomas muito frequentes, né? Muitos pacientes hoje estão vindo no consultório devido a esse problema aí conhecido como esporão de galo, né? O nome técnico disso aí é fascite plantar. Tá. Não, então a falta de alongamento, atividade física, isso realmente resulta nessa patologia que incapacita bastante, viu? Muita dor o paciente sente. O telespectador do Vida e Saúde vai ter a chance de fazer hoje um pouquinho de alongamento. Tânia Santos vai te ajudar a combater esse problema aqui. Olha, a artrose de joelho também é um problema bastante comum aí no seu consultório, não é não, doutor? É muito comum a artrose de joelho, porque o peso passa pelo joelho e se nós não tivermos o cuidado, né, em relação à cartilagem do joelho, a gente vai ter problemas sim de desgaste, né, que é progressivo se a gente não tomar as devidas precauções. Olha aí. Tem também a dor do crescimento, doutor. Todo mundo vai sentir essa dor do crescimento em alguma fase da vida, as crianças todas, ou faz parte de um processo do estirão mais, sei lá, acelerado? Então, tem a ver com isso também, né? A dor do crescimento é uma dor que resulta numa discrepância entre a parte muscular e a parte óssea. Então, na criança, né, a proporção do crescimento do osso é maior do que do músculo. E, consequentemente, o músculo vai ficar mais encurtado e vai tracionar a parte óssea, né? Então, daí a importância da criança ter atividade física também, né? Para que essa criança possa alongar os seus tendões, os seus músculos, os seus ligamentos, né? Então, existe essa diferença aí. Tanto é que o tratamento para dor de crescimento, que é uma dor mesmo, né? O osso cresce mais do que os músculos e os tendões. É a natação, né? Exercícios físicos de alongamento também. Então, você percebe que desde criança nós precisamos, né, se mexer, né? Precisamos alongar os músculos, fortalecer a parte da musculatura. Gente, nós somos feitos para o movimento, não tem jeito não. Ó, e tem também esse problema bastante comum que é a pisada errada. Antigamente parece que eu via tanto mais as crianças usando aquelas botinhas de correção. Hoje em dia tem um tratamento diferente para esse tipo de problema, doutor? Temos sim, porque a pisada errada, ela pode sobrecarregar, por exemplo, o tornozelo, o joelho, o quadril e a coluna também, né? O simples fato de você pisar errado pode acarretar problemas ortopédicos, anatômicos, né? Então, é necessário sim você procurar aí o profissional para que você faça um exame chamado baropodometria, né, para que se detecte qualquer alteração na pisada para correção dessa pisada. Então, é fundamental realmente a forma que você coloca o seu peso através dos pés. Então não é só uma questão estética, é uma questão que pode realmente levar a prejuízos aí para essa pessoa. Chegou uma interação aqui, doutor Francisco, vamos trazer na tela, vamos ver, na verdade um comentário do nosso telespectador, Zair, escreveu o seguinte: sinto muita queimação na sola dos pés, mesmo usando uma palmilha especial e não sinto alívio. Do que será que ele pode estar falando aqui? E por que será que ele não está tendo alívio, doutor Francisco? Zair, né? Zair, Isso. eu acho que está faltando aí exatamente isso que nós estamos discutindo aqui, né? Alongamento. Não adianta só você usar a palmilha acomoda, mas o alongamento é o tratamento, a palmilha alivia só, né? Então, eu acredito que possa ser uma fascite plantar ou uma neurite plantar, não é? Precisa ter um diagnóstico mais assertivo
para que você consiga tratar esse problema através de alongamento. Provavelmente falta aí alongamentos, né? E aí a importância de você procurar um fisioterapeuta para fazer todo esse acompanhamento de alongamento. E é interessante, não é apenas alongamento do pé, porque o pessoal acha assim, não, eu vou alongar o pé e vou É. ficar bem. Não. Tem toda a cadeia, né? Todo o sistema que precisa ser trabalhado. É muito interessante, eu aprendi isso com a Tânia, nossa educadora física aqui, porque é um sistema que suporta o outro, que dá suporte para o outro, então a gente precisa trabalhar o corpo todo. Por isso a gente traz aqui tantas opções de treino para você que estão disponíveis também no canal do YouTube. Doutor, chegou mais uma interação, vamos trazer aqui na nossa tela, o telespectador está ligado aqui. Essa interação vem da Marlene Canuto, ela disse o seguinte: Senhor, doutor, eu sinto muitas dores nas pernas e joelhos. O que devo fazer para aliviar essas dores e cuidar melhor da saúde? Marlene, a gente está preparando aqui para o doutor falar sobre isso. Vem com a gente aqui. É isso mesmo, Marlene, esse problema, ele é muito comum, né? A maioria das pessoas apresentam esse problema. E aí a gente tem que detectar exatamente o que está acontecendo com o seu sistema muscular, né? Muitas vezes é exatamente nesse ponto que a gente está colocando aqui. É falta de atividade física, de alongamento, né? É falta, sabe o que é interessante também? O sono, ele é um fator que prejudica bastante o sistema muscular. Né? Você pode ter um sono prejudicado e aumento do cortisol, e esse cortisol vai diminuir o limiar da dor e você vai sentir mais dores, né? Nas pernas, nos braços, na coluna. Então, o sono também é extremamente importante, né? E evitar o estresse, porque o estresse ele concorre também aí para essas dores, né? Porque você diminui o patamar da dor. E aí os pacientes sentem muita dor como órgão-choque, né? Então, primeiro tem que verificar a questão de diagnóstico mesmo, anatômico, para que você consiga abordar, né, a raiz a raiz desse problema. Doutor, a gente vai virar aqui a primeira plaquinha que vai tratar aqui dos cuidados, da prevenção e do tratamento desses problemas, né? A primeira, óbvio, dá para você imaginar que a gente vai falar aqui de prática de esportes, exercícios físicos. E tem uma interação sobre esse assunto aqui, doutor. Olha só, quem está na tela é a Marcela. Eu sinto muita dor nas pernas, relata ela, e eu faço corrida leve 4 vezes na semana, mas sinto muita canseira nas pernas. Será que seria por causa do exercício? Pergunta a Marcela. Obrigada pela interação. Muito bem, Marcela. Você tem uma frequência muito boa, que é 4 vezes na semana, né? Estudos mostram que quem faz 3 vezes na semana já tem um benefício bastante interessante, né? Agora você tem que ver se você realmente mexe com toda a sua musculatura, né? Porque, por exemplo, nós temos os corredores, né? Os corredores que praticam apenas a corrida, eles não trabalham com todo o sistema muscular. É necessário essa abordagem geral de tudo, né? Então, talvez, Marcela, você precise realmente de uma avaliação aí fisioterápica para que haja aí uma abordagem sistêmica de toda a sua cadeia posterior, né, dos isquiotibiais, não apenas das pernas. As pernas, às vezes, é o resultado de um encurtamento geral aí da sua coluna, né, da sua coluna cervical, da bacia, uma báscula da bacia. E tem uma coisa interessante também, que é a discrepância de membros, né? Tem gente que tem diferença importante dos membros, isso pode ser um fator para dores. Olha que interessante. Eu sei que os corredores não gostam muito de ouvir isso, porque a corrida ela exige um esforço, parece que a gente está trabalhando tudo, mas realmente é preciso verificar se você está fortalecendo ou se precisa de um fortalecimento ou uma atenção, como o doutor Francisco falou. Doutor, ainda chegou mais uma interação sobre esportes, porque essa é a recomendação talvez mais desatendida que os seus pacientes recebem, né? O senhor indica atividade física, não conseguem. Por quê? Olha, a Marx está perguntando, né? Os exercícios físicos feitos na água são os mais indicados? Tem gente que tem preguiça de molhar o cabelo, ou não tem piscina, é claro, né? É exatamente isso, né? Mas, na verdade, assim, a orientação geral que a gente passa para os nossos
pacientes, né, para o público em geral, né, você tem que fazer atividade física que você tenha prazer de fazer, né? Porque se você começar a fazer uma atividade e que você não se sinta bem, certamente você vai deixar de fazer, entende? Então, qualquer coisa, qualquer atividade física que você possa fazer já é um benefício, né, para o seu organismo como um todo, para o Legal. coração, né, para o sistema ósseo, para suas articulações enfim, no geral, para sua mente, né? Então, assim, todos os exercícios são importantes, porém, existem exercícios que a literatura mostra, os trabalhos mostram que são, que dão mais resultados, por exemplo, foram feitos estudos, né, experimentais, e a conclusão é que a natação, o exercício feito na água, com resistência e sem impacto, são os melhores exercícios para o sistema osteoarticular, para as articulações, né, e para os músculos e para a densidade mineral óssea, porque aí você não tem desgaste, não tem impacto, né? Então é o melhor exercício, sim, a natação, que aí inclui a hidroterapia, a hidroginástica, ou seja, exercícios dentro da água. Mas se você não gosta disso, faça qualquer atividade aí Tá. que vai realmente trazer benefício. Muito bem, muito obrigada. Ó, segunda dica para quem quer se cuidar, para quem quer cuidar dos membros inferiores é movimente. Movimente as suas pernas. Tem gente que trabalha em pé o dia inteiro, doutor. Tem gente que trabalha sentado o dia inteiro e não percebe o quanto isso pode prejudicar. É exatamente isso. Para você poder se movimentar, você não precisa ir numa academia, né? Porque às vezes você não tem tempo e tal. Na sua própria casa, né? No seu quarto, na sala, você pode fazer muita coisa. É interessante que o nosso organismo, ele não precisa de muita coisa, né? O pouco que você faz de alongamento, de um pouco de resistência, não é? Dentro da sua própria casa, isso vai te dar, assim, uma energia tremenda durante o dia, Legal. né? São pequenos detalhes que isso ajuda bastante, como, por exemplo, a movimentação, o alongamento das pernas, dos braços, da coluna. Na sua própria casa, você consegue esses benefícios. Claro, se você puder ir numa academia, né? É muito melhor. Doutora, essa dica que eu adoro, muito boa, alivia, ela é gostosa e todo mundo pode fazer, ó. Olha que simples, colocar as pernas para o alto. Uhum. Qual é a vantagem, doutor? Então, é muito importante. Isso seria já o relaxamento, né? O relaxamento e um pouquinho também de alongamento, porque nós precisamos de relaxar a musculatura, precisamos alongar a musculatura e também fortalecê-la, né? Então, são três coisas que a gente precisa. Só voltando um pouquinho, na água você consegue fazer as três coisas ao mesmo tempo. Então, quando você eleva as pernas, você está relaxando a musculatura, né? E também favorece ou seja, a musculatura entra em descanso, né? Que a gente precisa de descanso também, né? E também favorece o retorno venoso, né? Ou seja, Tem um você vai alívio ter também, aí né? um alívio, ou seja, o sangue volta com mais facilidade, né? A musculatura é um pouco mais cansada durante o dia aí. Quanto tempo, doutor, ficar com essas pernas para o alto já seria benéfico? Assim, uns 15 minutos é suficiente, né? Jogo rápido, Já dá gente. aquele alívio, coisa bem, bem tranquila, rápida, de você levar as pernas no final do dia, Legal. né? Isso é muito bom. Olha essa outra dica aqui, gente. Você já tá percebendo aqui, né? Ainda bem que tá na moda. Ó, usar sapatos confortáveis. Aliás, a moda não é um bom termômetro, porque se tá na moda, tá desconfortável ou sofrendo, não é legal. Uhum, é verdade. Porque os calçados, os sapatos, né, além de serem confortáveis, eles devem ser anatômicos, sabe? Então não é só o conforto, claro, o conforto é extremamente importante. Então, assim, de uma forma bem rápida, aqueles calçados rasteiros, né, eles devem ser evitados, porque você vai exigir uma energia cinética muito grande e você vai forçar a sua musculatura da perna, a batata da perna, o quadríceps, né, músculos da coluna também. Você força muito para você andar. Então, nós recomendamos que você use um calçado onde a parte de trás do calçado seja um pouquinho mais elevado do que a parte da frente,
Tá. né? Mas de uma forma suave, nada, né? Aquele sapato tipicamente, o sapato alto, né? Então você tem que ter uma elevação posterior para que você tenha uma fluidez na sua movimentação, no seu caminhar, na sua corrida, e você vai poupar aí a parte muscular das suas pernas. Excelente. Essa dica aqui, doutor, parece que não combina até com a ortopedia, mas eu queria que o senhor comentasse por que evitar o fumo e bebidas alcoólicas estão, sim, relacionados à boa saúde dos membros inferiores. Com certeza, né? Aí entra a questão aí da alimentação, como eu já falei lá no início, né? Então, alimentação inflamatórias, alimentação riquíssimas em proteínas, elas concorrem para as artroses, né? As artrites. Então, as inflamações nas articulações têm a ver sim com o álcool. O álcool ele é altamente proteico, aí tem o ácido úrico, por exemplo. Aqueles que fazem uso de álcool, eles têm uma propensão maior para as inflamações articulares, né? E também a alimentação inflamatória, como eu já falei lá no início. Então, a alimentação, o álcool, o fumo, né? O fumo tem toxinas, né? Substâncias que realmente estressam a membrana sinovial e provocam aí as artrites ou então inflamações das articulações, e essas inflamações, com o tempo, vão resultar em artroses. Olha aí. E por último, gente, o doutor falou muito sobre isso, o peso, né? Controle do peso é super importante, isso vai ser feito com atividade física e com uma alimentação saudável. Às vezes a gente não dá conta sozinho, precisa de ajuda, mas é importante. É importante porque nós precisamos desenvolver as fibras, né? O tecido de fibras e diminuir o tecido gorduroso, porque são as fibras, os músculos que sustentam o nosso peso, né? O tecido gorduroso, ou seja, para as pessoas que estão acima do peso, né? É um tecido que não sustenta o nosso peso, né? Então, gradualmente, a gente precisa equilibrar. Nós precisamos de gordura, mas precisamos de músculos também, né? E são os músculos que sustentam o nosso peso, fazendo com que não haja sobrecarga nas articulações, né? Do quadril, do joelho e dos pés. Então, a gente precisa, sim, ter esse controle aí, ponderal, né? Ter o controle aí do peso para que não haja sobrecarga nos membros inferiores. Doutor, chegou mais uma interação que eu gostaria de trazer aqui antes de encerrar nossa conversa, porque ela está representando aqui várias. A Giovana está dizendo, olha, eu sinto que minhas pernas começam a doer do joelho para baixo quando há mudança no clima. Pode ter reação? E ela está representando um monte de gente que falou isso aqui pra gente, doutor. É interessante, sim. Tem relação com as artrites, né? Então, assim, você tem, por exemplo, a artrose, que é o desgaste mecânico, né? Que a gente está falando aqui sobre peso, atividade física, etc. e tal. Mas também tem outro fator, que é um fator inflamatório, metabólico. Por exemplo, os reumatismos, né? Uhum. As artrites reumáticas que normalmente cursam com dores mesmo em repouso. Né? Porque a artrose mecânica, por exemplo, você descansa um pouquinho, dá uma aliviada. Já a artrite reumatoide, você mesmo em descanso, você tem essas dores nas articulações. Né? Então, você deve procurar, sim, um reumatologista, nesse caso, para que se identifique, né, a causa dessa artrite, que já é um problema metabólico. Tá? E precisa ser tratado. Tem medicações para isso. Doutor, eu quero agradecer aqui mais uma vez a participação no Vida e Saúde, é sempre muito completa, tá explicado porque todo mundo gosta de te assistir por aqui. As portas estão abertas, mas para quem quiser conversar com o Dr. Francisco, dá para dar uma corrida lá no perfil, no Instagram do Hospital Adventista de Manaus, o perfil é justamente esse, @Hospital Adventista de Manaus, e por lá você conhece um pouco do que é realizado ali nesse importante centro de saúde. Obrigada, doutor. Até uma próxima. Peru, muito obrigado e um abraço. Um abração! Gostoso, né? Entender mais sobre o nosso corpo, funcionamento e o cuidado que a gente precisa ter. Bora pro intervalo? Na volta você acompanha mais um episódio do Destino Vida e Saúde por aqui. E ainda hoje tem alongamento. Todo mundo cuidando dos membros, de todos os membros, vai? Com o alongamento que Tânia Santos tem para oferecer aqui hoje. A gente volta já.